porque não tem nenhuma justificativa, né? Se eu pudesse fazer agora aqui um resumão do que foi a partida do Bahia, até mesmo desde a escolha de Rogério Ceni, eu poderia dizer que Rogério Ceni estava hoje mais abraçado com esse retrospecto do Bahia anual, né? Por exemplo, o retrospecto do Bahia no ano, pelo Bahia não ter perdido jogo nenhum, ele não queria perder essa invencibilidade do Bahia na temporada, jogando dentro de casa e pelo Campeonato Baiano, escolhe um time que, no meu ponto de vista, como eu já falei, com algumas escolhas que eu não concordo, tá? Eu não tiraria Del desse time para colocar Everaldo. Eu entraria até com mais peças da base para dar mais liga para esses guri. Então, no meu ponto de vista, o resumo desse time do Bahia desde a escolha de Rogério Ceni é exatamente essa. Em um jogo onde o Bahia entra com muitas peças, como eu já falei, que permeia o elenco principal, como Caio Alexandre, Eric Pulga, Sanabria, Eric, Gilberto, né? Já ia até esquecer de Gilberto. Então, assim, eu entendo que poderia, de uma certa forma, ter feito um time mais da base, dos garotos da base. Eu acho que tinha até dado mais certo, porque os caras mais antigos, sincero e honestamente, hoje, desses todos aí, pra mim, Caio Alexandre fez uma boa partida, só que Caio Alexandre, eu concordo com a utilização, porque Caio Alexandre precisa, sim, de ganhar minutos, um cara que estava machucado, diferentemente do que eu venho falando aqui sobre, principalmente o Everaldo, que não estava machucado, estava bem, já chegou aqui apto para treinar, para jogar, enfim. É tanto que o Everaldo chega, nem tinha sido anunciado, já vai para jogo. Então, assim, pra mim, o Bahia entra, né, com um time pensando somente em defender essa invencibilidade e esqueceu de jogar. O Bahia hoje não jogou com as suas características, teve alguns pontos positivos de alguns jogadores que, do meu ponto de vista, jogaram bem, né? Como o Caio Alexandre, jogou bem. Pra mim, Eric, como o nosso parceiro Olavo, que já tá aqui, uma boa noite para meu amigo Olavo, que tá aqui e coloca aqui nos comentários que Eric jogou muito. Então, assim, então, velho, o Bahia nitidamente preocupado apenas com defender a invencibilidade, esqueceu de botar a bola no chão, esqueceu de jogar. Eu acho que se o Bahia tivesse parado de se preocupar com coisa de invencibilidade, tinha jogado melhor e de verdade tinha vencido o jogo de uma maneira até um pouco mais leve. O Bahia coloca 2-0 e uma Jacuipense entregue naquele momento. A Jacuipense não estava jogando nada no momento em que o Bahia conseguiu fazer o primeiro, depois fez o segundo. O Bahia, se tivesse mais um pouco ali de cautela, né? Se alguns jogadores estivessem em um período mais inspirado, poderia ter feito uma melhor partida, uma melhor escolha. Então, pra mim, o Bahia hoje peca até mesmo nas escolhas do próprio Rogério Ceni, que pra mim, como já falei, não tiraria Del desse time. Pra mim, Del hoje era pra ser titular mais uma vez. Pra mim, de uma certa forma, Cauê Furquim, que tava jogando bem, mesmo com Sanabria fazendo uma excelente partida hoje, tinha que estar nesse time aí, tá? Esses caras aí poderiam ter entrado depois, os guri tava dando conta do campeonato, pô. Jogando em casa, um jogo que não valia nada. Mexe em um bocado de peça. Então, assim, velho, tem coisas que eu vejo o Rogério Ceni às vezes, velho, vem, sabe, de encontro a tudo que normalmente vem dando certo em alguns momentos pra manter, às vezes, eu não sei se uma média com esses caras que são do time principal, porque assim, velho, me diga aí, os guri vem jogando o campeonato todo, o time principal tá descansando, né? Vai ter aí uma temporada vasta para dar oportunidade a esses caras, né? Everaldo vai ter muita oportunidade, Sanabria vai ter muita oportunidade no Campeonato Brasileiro, Eric Pulga vai ter muita oportunidade no Campeonato Brasileiro, Caio Alexandre também, Eric também, Gilberto na direita também, enfim. Então, assim, pô, velho, esses guris não vão ter mais oportunidade nesse campeonato, essa é a verdade. Até Del, que poderia ser aí, vamos colocar aí, uma terceira opção após a chegada de Everaldo, vai ficar difícil de ser utilizado nesse time. Escute o que eu tô dizendo a você. Everaldo chega hoje aí, pra mim, pra tirar todas as oportunidades de Del, e hoje Rogério Ceni deixa isso muito mais claro, né? Hoje Rogério Ceni deixa escancarado o seu desejo de não deixar
de uma certa forma, deu até mais minutos, né? Desde o início, né? Eu venho parabenizando o Rogério Ceni aqui a todo tempo. Quem tem assistido minhas últimas lives tem visto eu parabenizando ele nas escolhas corretas, mas pra mim hoje já começa a querer sair do trilho, porque pra mim, sem sombra de dúvidas, tinha que ter mantido os guri que tava jogando o Campeonato Baiano e incorporar os jogadores que precisavam de minutos no segundo tempo, né? Ou, como eu já falei, mesmo que quisesse manter os guri no banco, no segundo tempo, bota os guri pra jogar, velho. Que insistência! Alguém me diga aí, sincero e honestamente, alguém me fale aí, que hora foi que Everaldo jogou nesse jogo de hoje? Eu tô esperando Everaldo jogar nesse jogo de hoje até agora. Eu tô esperando Everaldo jogar até agora, senhores. Everaldo não jogou. Simplesmente, Everaldo não fez nada. E tinha Del no banco. Por que não botou logo o guri pra jogar, velho? Né? Que insistência é essa com o Everaldo, com esses caras aí? Essa é a verdade. Eu já dei meu ponto de vista aqui sobre a contratação de Everaldo. E eu vou falar mais uma vez uma coisa aqui. Se tem uma coisa que todo mundo sabe, e quem não sabe é maluco, é o nível de entrega que Everaldo pode entregar para um time. Se você é torcedor do Bahia e não sabe que Everaldo não tem condições nenhuma de entregar mais do que uma força de vontade, uma garra a mais, você é maluco, velho. Se você esperar uma evolução de Everaldo no sentido de ele virar alguém importantíssimo nesse ataque, esqueça. A limitação de Everaldo aqui pra nós já é conhecida, pô. E Rogério Ceni sabe disso. Então, tem gente que parece que fica esperando, né? Everaldo mudar da água pro vinho. Não vai, nem adianta. A gente tem que ser consciente, pô. Agora, eu espero uma evolução de Del. Eu espero. É um menino que vem crescendo, que desponta, né? Que tem uma certa evolução a ser vista na sua carreira. Agora, de Everaldo, evolução, eu não espero mais, velho. Ele já mostrou isso em toda a sua vida. Né? Everaldo já não é mais um menino pra você estar esperando a evolução dele, não, brother. Então, velho, eu acho assim que se é pra fazer essa situação de incorporar os guri junto com o time principal, pô, velho, que seja pelo menos lógica, né, essas escolhas. Pra mim é ilógico. Você tem um jogador que chegou do nada, igual o Everaldo já chega do nada, você pega um guri que tava crescendo, caindo nas graças da torcida, fez o gol no Bavi, né? Pô, aí você pega o guri, bota lá embaixo e diz assim, ó, chegou aí, Everaldo, né? E Everaldo é o cara que eu vou esperar que ele faça um milagre aí nesse ataque aí. Só pode, né? Então, velho, eu sincero, honestamente, o resumo dessa partida fica bem claro pra mim, né? Passa uma mensagem de um Bahia desligado, me passa uma mensagem de um Bahia que entrou somente preocupado com essa tal dessa invencibilidade pra postar lá no Instagram, né? Hoje você vai ver o marketing do Bahia, postar mais uma vez que o Bahia tá invicto, as páginas do Instagram dizer que o Bahia tá invicto, né? Que não perdeu no ano, né? Eu acho que o troféu é exatamente esse, né? Claro que isso deve ser ressaltado, isso deve ser louvado, sim, né? É nítido que o Bahia começa bem a temporada, principalmente vencendo alguns jogos fora de casa, mas, pô, não se pode estar se preocupando somente com essa tal dessa invencibilidade e fazendo loucura, né? Porque são essas loucuras que foram feitas hoje, de algumas escolhas que, no meu ponto de vista, incoerentes, que poderia ter perdido a invencibilidade hoje, né? Imagine, Rogério Ceni hoje escolhe um bocado de jogador do time principal para jogar o Campeonato Baiano, coloca eles de titular e ia perder a invencibilidade do ano exatamente nesse jogo. É essa a minha preocupação. Aí você vai dizer, mas você tá doido, você tá reclamando que o cara tá preocupado com a invencibilidade, sendo que é isso que ele tem que se preocupar mesmo, porque o time não pode perder e colocar o melhor time? Aí eu te pergunto, você que assistiu o jogo hoje do Bahia, você viu hoje o Bahia com condições
de perder essa partida? Porque eu vi. Pra mim, hoje, o Bahia chegou a ter chances, tá? De ter perdido.